Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Português à Mesa. É um grande prazer receber todos vocês para hoje discutirmos sobre revisão. Uma revisão de língua portuguesa é sempre válida. Fizemos vários vídeos para que nós possamos nos lembrar dos usos e do correto uso dos termos da língua portuguesa. Para isso, esses vídeos vão te dar munição, bagagem para melhorar o seu português, da interpretação de textos, nas funções sintáticas e morfológicas e semânticas dessas palavras da nossa língua. Espero que vocês se saiam bem nas questões. E não se esqueça, faça aqui a sua inscrição conosco, deixe o seu comentário, diga-nos quais são as suas dificuldades, se você gosta de nosso canal, se está aprendendo bem, isso é muito importante. Deixe o seu like e ative o sininho aqui do YouTube para você receber as nossas aulas, as nossas revisões, os questionários e tantos outros conteúdos que nós oferecemos aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço a todos vocês e vamos assistir a nossa aula e resolver os exercícios. Eu encontro vocês todos lá. Até mais, pessoal! Na tela comigo, você vai agora ter que me dizer qual é a função sintática desses termos que estão aqui grifados. Para isso, basta você se lembrar de tudo que nós já estudamos aqui no canal e dos seus conhecimentos prévios. O que seria os adultos? Qual é a função sintática de os adultos? Vamos ler? A alegria da criançada contaminou. A alegria da criançada é o sujeito que conjuga o verbo contaminar. Contaminar é o predicado. Dentro do predicado, nós completamos com um substantivo que é o adulto, porque o adulto foi contaminado pela alegria da criançada. Então, a alegria da criançada é que vai lá, contamina, e o adulto é o receptor dessa contaminação, dessa alegria, digamos, dessa maneira. E aqui você já lembra, quando nós completamos um verbo, nós dizemos que o verbo transitou, é um verbo transitivo e aqui direto. No caso, a resposta, objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo contaminar, porque ele não é preposicionado e é o receptor da ação, da contaminação. Lembrou-se disso? Muito bem. Agora, vamos lá. Eu revi a balconista por quem fui maltratado. Eu fui maltratado por ela. Como está montado isso aqui, você precisa começar a perceber. Esse quem é quem recebeu o maltrato, ou quem foi maltratado pela balconista. É isso que você tem que olhar. Você não foi maltratado? Quem te maltratou não foi a balconista, mas eu fui maltratado por ela. Veja aqui, ó, por quem. Se nós temos essa expressão aqui junto, não é? Você se lembra da voz passiva? Porque aqui você falou, eu fui maltratado. E quando alguém é maltratado, você tem aquela, vamos dizer, aquela construção sintática da voz passiva analítica. E aqui, por quem seria o agente, o autor da ação de maltratar. Você viu que interessante como é isso aqui? Muito diferente a construção, mas é sim, é o autor da ação de maltratar. Foi maltratado por ela. Muito legal, não é? Veja agora, esse é fácil. Você disse, telefonaram. Tudo bem. Alguém telefonou, nós não sabemos. É o sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural. O predicado está aqui. O verbo é telefonar. Só que você disse um complemento preposicionado. Quem telefonou para você. Você é o alvo receptor desse telefonema, mas aqui foi completado o verbo transitou, mas transitou como, pessoal? Indiretamente. Quando nós completamos um verbo e ele é transitivo indireto, nós temos um objeto indireto. Isso mesmo. E agora, o último. Veja se você se lembra. A qual deles iria presentear o patrão? Bom, vamos pensar aqui. Presentear, iria presentear, seria o predicado, não foi? Vamos procurar
a função sintática do patrão. O patrão é que iria presentear a qual deles? Se nós estamos usando um substantivo, que no caso é o patrão, para conjugar o predicado, entrar em sintonia, em concordância com o verbo, nós só podemos dizer que este substantivo, esse sintagma nominal que conjuga o verbo lá no predicado, só pode ser o sujeito da oração, porque ele é responsável por esse equilíbrio em concordar-se com o predicado. Muito bem, você acertou os 4. Diga para mim, teve alguma dificuldade? Você viu aí uma situação que você não entendeu? Fale para nós, comente e deixe o seu recado. Espero que você tenha acertado tudo e aprendido um pouquinho mais. Só que nós precisamos continuar com a nossa aula. E para isso eu trouxe para vocês uma situação muito importante aqui desta universidade. Ela perguntou o seguinte: considerando que o verbo estar pode ser interpretado como sendo verbo de ligação, se indica apenas um estado, ou pode ser verbo intransitivo, se há estado em determinado local. Ou você agora vai pensar, assinale a opção em que no par de sentenças o verbo estar seja verbo de ligação na primeira versão e verbo intransitivo na segunda. Ele disse então para nós o seguinte: você pode pensar que o verbo estar pode ser de ligação. Tudo bem, só pode ser de ligação se indica estado. Não é verdade? Se indica um estado, como a pessoa está. Mas ele também pode ser intransitivo se ele indicar o local em que a pessoa se encontra. E é isso, você tem que olhar, porque muitas pessoas pensam que o verbo estar, ele é sempre de ligação. Não. A questão trouxe uma proposta, acho que até muito inteligente. Veja o que é um verbo intransitivo. É um verbo que você não vai completar, que você vai mostrar somente o local em que a pessoa se encontra. Vamos fazer isso agora? Você precisa achar, então, na primeira versão, é ligação. Aí nós vamos olhar. Precisamos de um predicativo. E na segunda versão, ele é intransitivo. Vamos olhar a letra A. O Astrogildo estava em casa. Não podemos marcar a letra A. Por quê? O verbo estar em casa indica que é a questão segunda. O verbo está intransitivo. Eu preciso de um verbo de ligação primeiro. Então a letra A nós já não podemos marcar. Vamos ver a letra B. Astrogildo estava cansado. Aqui deu certo. Por quê? Estava é o estado de estar cansado. Cansado é o predicativo que se refere a Astrogildo. Você se lembra? Um predicativo do sujeito, porque nós temos um verbo de ligação que nos passa uma característica para esse Astrogildo. Aqui acertamos. Vamos ver a segunda? Por isso, ele estava em casa. Exato, é a letra B, já vamos até marcar. Achamos a resposta. Ele estava, não no sentido de estado, no sentido de permanecer. E aqui você colocou a adjunta adverbial. Ele entrou como verbo intransitivo. Você aprendeu? Porque muitas pessoas pensam que o verbo estar, ele só pode ser verbo de ligação. E não é isso. Nós precisamos tomar cuidado quando aprendemos língua portuguesa, porque muda-se o sentido dependendo de onde você coloca a palavra. Aprendeu? Muito bom, não é, pessoal? Diga aí se você teve alguma dúvida nesse. Vamos agora ler os outros. Eu não vou ler as outras questões porque nós já achamos a resposta, não é, pessoal? Não há nem necessidade disso agora. Mas vamos dar uma olhada na próxima. Nel mezzo del caminho. Aqui nós colocamos uma poesia para você de Olavo Bilac. A questão está aqui. E ele disse assim: com base no primeiro terceto desse soneto. Está marcado aqui. Esse aqui é o soneto que nós vamos ler com vocês. Vamos dar foco somente no terceto, ok? Se você quiser ler a poesia com mais calma e ler na íntegra, por favor, faça isso, porque ler poesia é aquele conforto que nos dá para a nossa alma, para nos sentirmos melhor. Qualquer poesia é gratificante, não é, pessoal? É muito enaltecedor. Vamos lá, vamos dar foco na questão. Porque ele disse assim: com base no primeiro terceto desse soneto de Olavo Bilac, indique os tipos de verbos encontrados, só que ele quer quanto à transitividade verbal. Nós vamos ter que lembrar como funciona um verbo transitivo e um verbo intransitivo.
Eu acho que é fácil, não é? Eu coloquei novamente em letras maiores aqui em cima para podermos acompanhar. Vamos dar uma olhada? Ele disse assim: hoje segues de novo. Nós já aparecemos com um verbo aqui. Vamos lá, o verbo seguir. Segues. Se você pensar, de novo é adjunta adverbial, não é verdade? Podemos dizer que é uma frequência aqui, não é? E segues não teve complemento. Então aqui o verbo está intransitivo. Quando nós colocamos um adjunto adverbial para ligar-se ao verbo, ele está intransitivo. Então tudo bem. Primeiro verbo, intransitivo. Segundo verbo, na partida, nem o pranto os teus olhos umedece. Nós temos aqui o segundo verbo aqui, o predicado umedece. E aí, se pensarmos, o que você falou? Nem o pranto os teus olhos umedece. Quer dizer, os teus olhos nem o pranto umedece. Se umedece, nem o pranto os teus olhos umedece. Você viu? Você completa sem preposição. Os teus olhos não umedece, né? Quer dizer, nem o pranto umedece. Você viu? É um complemento direto, não preposicionado. E aqui já apareceu, então, um transitivo direto. E para continuarmos, nem te comove a dor da despedida. Vamos pensar no verbo comover. A dor da despedida nem te comove. Se comove, comove alguém. Aqui no caso, comove-te. E você usou um complemento novamente, que veio aqui ligado ao comover. Se comove, comove alguém, não é? O verbo é transitivo direto. Vamos lá, vamos fazer aqui uma lembrança, uma revisãozinha. Ó. Segues, intransitivo. Umedece, transitivo direto, porque se liga ao pranto. E comove, transitivo direto, porque se liga aqui juntamente com o pronome te. E são dois objetos diretos, complementos, receptores das ações. Vamos à resposta. Só podemos pensar que é a letra B. Por quê? Nós podemos afirmar, há dois verbos transitivos diretos. E isso nós podemos afirmar. O resto aí nós não podemos, porque existe um intransitivo, né? Mas ele não mencionou nada. E a resposta que dá certo é a letra B. Você se lembrou de tudo isso? Muito bem. E até o nosso próximo encontro para podermos continuar com esse bate-papo sobre análise sintática e para você aprender cada vez mais um pouquinho de gramática. Um abraço e até mais, pessoal.